super fofinha, leve, saborosa e muito estruturada. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa branca profissional deliciosa, enorme e principalmente econômica, que pode ser usada para fazer bolos caseirinhos, bolo vulcão, bolo de pote e, claro, bolos recheados e decorados. Ela vai virar a massa da sua vida, aquela sua massa preferida, coringa, que você usa para tudo, te garanto, hein? Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade e já aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita e já me conta aqui nos comentários qual a sua sugestão de recheio para esse bolo. Ou então manda aquele coraçãozinho mesmo que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. E fica comigo até o final, porque lá eu vou te dar dicas valiosas sobre armazenamento, validade, para você que quer vender e faturar com essa delícia. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo, logo abaixo do título, que é para você seguir tudo e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar o preparo da nossa massa pelos ovos. Eu vou colocar aqui na batedeira 7 ovos inteiros. Para essa massa chiffon, a gente até poderia bater claras e gemas separadamente, mas não tem necessidade, tá? Prefiro bater tudo junto, a gente tem o mesmo resultado, só que muito mais rápido. Vou adicionar também aqui na batedeira 3 xícaras de açúcar. Eu tô usando açúcar refinado, mas você pode usar açúcar cristal se preferir, tá bom? Também vou colocar meia colher de sopa de extrato de baunilha. Encaixe o globo. E a gente vai bater essa massa por 10 minutos. Nas receitas de bolo, o açúcar é responsável não só por adoçar, mas também por dar estrutura à massa. Então, se você preferir uma massa menos doce, pode retirar um pouquinho do açúcar da massa, mas cuidado para não retirar demais e ela perder a estrutura, tá? Você pode tirar aqui no máximo 50 gramas de açúcar dessa massa. Depois de 10 minutos a gente já terminou o batimento e olha só a diferença na textura. Olha como a gente ganhou volume e essa massa ficou bem fofa, bem clarinha. Ela fica parecendo um merengue. Ela é uma massa bem fofa, bem aerada e ela é que vai garantir toda a fofura do nosso bolo. Eu vou reservar ela aqui do lado agora para a gente misturar os líquidos. Eu vou colocar aqui no copo medidor 1 xícara e 1/4 de xícara de água filtrada e mais um pouco menos de meia xícara de óleo. Aqui eu estou usando óleo de soja mesmo, mas você pode usar o óleo da sua preferência. Na próxima etapa a gente vai usar a peneira e o fouet. Eu vou usar a peneira para peneirar 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento e eu vou colocando bem aos pouquinhos. Coloco um pouco de farinha. Mexo com o fouet delicadamente de baixo para cima. Adiciono um pouco daqueles líquidos que a gente reservou. Peneiro novamente mais um pouquinho de farinha. Misturo com o fouet novamente de baixo para cima, com muita delicadeza, que é para a gente não retirar todo o ar que a gente incorporou aqui nos ovos. E aqui precisa ter calma, hein? Mão de princesa. E eu venho repetindo o mesmo processo até terminar. Adiciono um pouco daqueles líquidos que a gente reservou. Peneiro novamente mais um pouquinho de farinha. Mexo com o fouet delicadamente de baixo para cima. Coloco o restante dos líquidos. E também o restante da farinha. E aí eu vou misturando até desfazer todos os gruminhos de farinha que estiverem aqui na massa. Depois de alguns minutinhos, olha só que belezinha de massa. Ela fica cheia de bolhas de ar, fica incrível, bem clarinha e bem macia. E aí, nesse momento, eu vou adicionar 1 colher de sopa cheia de fermento em pó e vou misturar novamente, só para desfazer os grãozinhos. Agora sim, nossa massa está prontinha. E olha que textura perfeita dessa massa. Ela fica super cremosa, lisinha, leve, muito delicada.
Depois de pronto, esse bolo fica incrível. Agora que a massa já está pronta, vamos preparar a forma? Hoje, para assar o nosso bolo, eu vou usar uma forma de 25 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. E eu estou usando essa forma bem alta, mas você pode usar formas mais baixas, de 5 centímetros também, se você quiser. Hoje eu vou assar essa massa em uma forma só para te mostrar o resultado, te mostrar como ela fica, mas eu prefiro, na produção de bolos, assar as massas em formas separadas. Então, na produção, eu dividiria essa massa em duas partes, colocaria em duas formas diferentes e levaria para o forno. Com uma quantidade menor de massa na forma, ela vai assar muito mais rápido, consequentemente a gente vai ter uma economia de gás e ela também fica mais úmida nas laterais. Com mais massa na forma, esse bolo passa mais tempo dentro do forno e as laterais vão ficando ressecadas até que o bolo asse até o centro, né? Até ali na parte do meio. Então, funciona se você quiser assar em uma forma só, tá? Mas você vai ter um resultado muito melhor se assar em duas formas separadas. Eu vou forrar o fundo da forma com papel manteiga. Eu cortei ele em formato redondo para encaixar bem certinho aqui dentro. E é só o fundo mesmo, tá? A gente não vai untar as laterais. O bolo precisa aderir às laterais da forma para ele crescer certinho e não formar aquela barriguinha no topo. E aí eu despejo a massa na forma. Dou umas batidinhas só para a massa ficar bem nivelada. E vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos ou até que a massa esteja assada. O bolo ficou por mais ou menos 1 hora no forno e agora ele já está prontinho. Para saber se está no ponto, é só pressionar levemente o centro. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque já está tudo assado. E aí, se você quiser, pode usar também o palito para conferir. É só fazer um furinho aqui no centro e se o palito sair limpinho, é porque o bolo já está pronto. E olha só que beleza de massa, ela fica super macia, fofinha e muito estruturada. Agora eu vou deixar a massa esfriar por alguns minutinhos antes de desenformar. Mas atenção, não é para deixar ela esfriar totalmente, tá? 10 minutinhos são suficientes. Se ela esfriar totalmente, vai grudar na forma e aí a gente não vai conseguir retirar o bolo. O bolo esfriou um pouquinho e você pode ver que ele nem murchou. Agora vamos desenformar? Para desenformar, eu vou usar uma faquinha de ponta bem fina. Então eu encosto a faca aqui, pressiono ela contra a forma e vou raspando com cuidado para soltar. Eu coloco um copo mais alto do que a forma aqui no centro e encaixo ela por cima para desenformar. Empurro a nossa forma para baixo e cuidado para não se queimar, tá? Porque o bolo ainda tá bem quente. E olha só a beleza dessa massa. Agora eu vou deixar a massa esfriar totalmente e depois que esfriar eu embalo no filme, levo para a geladeira e deixo descansar por pelo menos 12 horas antes de cortar esse bolo. O descanso da massa é muito importante para ela não esfarelar e também não se quebrar quando a gente for manipular, quando a gente for cortar. Nosso bolo já descansou, tá gelado. Agora vamos fatiar os discos? Essa massa tem 6 centímetros de altura no total e depois de pronto, recheado, esse bolo fica ali entre 10 e 12 centímetros, dependendo da quantidade de camadas de recheio que você vai colocar. Agora que a massa está descansada, eu vou usar um nivelador de bolos para a gente cortar os discos. Esse meu nivelador tem o fio de aço serrilhado, que facilita bastante o trabalho. Eu vou colocar ele aqui na marcação de 2 centímetros e nós vamos cortar os discos nesse tamanho, cada um com 2 centímetros de altura. E isso que eu vou te falar que agora é muito importante. A gente sempre corta os discos com a massa descansada e principalmente gelada. Isso vai evitar que a nossa massa esfarele toda e também que os discos se quebrem durante a montagem. E aí para cortar tudo é muito simples. Eu coloquei o bolo em cima de um saquinho plástico que é para não sujar tanto a bancada. E eu gosto de passar as mãos aqui pela lateral, que é para retirar o excesso de farelinhos que tiver por aqui.
Agora eu confiro a altura do nivelador, encaixo ele aqui na lateral e vou fazendo movimentos de vai e volta, como se fosse uma faca mesmo. Eu preciso colocar ele em cima do saquinho e não deixar em cima do isopor, que é para não afetar na altura de cada disco. E se você não tiver um nivelador ou não gostar de usar, não tem problema, tá? Pode usar uma faca grande de serrinha que dá certo também. Cortei o primeiro disco. Vou retirar essa parte do bolo. E olha só que belezinha que é essa massa. Ela é super fofinha, bem clarinha, muito estruturada e ao mesmo tempo muito maleável. Perfeita para trabalhar. Vou fazer o mesmo agora com a segunda parte da massa. Retiro com cuidado para não quebrar. E olha que beleza de disco. E agora sim a gente vai retirar esse topinho aqui. Retiro a tampinha. E pronto, agora a gente tem discos perfeitos para um bolo lindo e delicioso por fora e por dentro. Olha como essa massa é super fofinha e maleável. A massa chiffon tem essa característica, ela é uma massa fofa, maleável, flexível, mas ao mesmo tempo muito resistente por causa da adição de gordura. Olha que massa linda! Ela é perfeita para você usar na produção de bolos decorados e o melhor é que além de linda, ela também é uma delícia. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo no vídeo. É só você clicar nas imagens e garantir os seus produtos. E o melhor é que comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga ainda mais receitas incríveis para você. Me conta nos comentários que bolo recheado você quer ver com essa massa aqui no canal. A validade da massa chiffon é de até 3 dias se conservada fora da geladeira ou de até 5 dias se ele estiver conservado na geladeira. Congelado no freezer, ele dura até 90 dias ou 30 dias congelado no congelador da geladeira, entendido? Eu deixei as informações de preço e de custo da receita na descrição do vídeo, que fica aqui embaixo do título. É só clicar e rolar a tela que você encontra. Faz essa massa aí na sua casa, depois você me conta o que você achou, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. E aí, me fala, o que você achou desse bolo? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de massas perfeitas, bolos super recheados e deliciosos que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!